Olá, melhores amigos do universo. Todo dia, toda hora, tudo melhora aqui, agora. Hoje estou aqui com vocês para a gente falar sobre um tema que, no meu entender, é um dos mais importantes para as nossas vidas, que é sobre por que orar em memória dos nossos antepassados e dos entes queridos que já partiram para o mundo espiritual. E eu vou utilizar com vocês alguns trechos desse livro do nosso querido preletor Fernando Antônio Mendes Marques, Siga Reto, sempre em frente. E até quero começar, já iniciar a minha fala a respeito da oração aos nossos ancestrais. A partir da página 207, nosso querido preletor fala: o homem parece viver apenas no mundo material, mas na origem da vida, ele vive com as raízes da vida fixadas no mundo de Deus. E qual é o motivo de que nós realmente tenhamos que deixar, separar um tempo da nossa vida para fazer oração aos que já não vivem mais neste mundo terreno, né? Por que a Seitinoye realiza oração para aqueles que já morreram? Tem pessoas que perguntam, mas por que, preletora Daisy, que a gente tem que rezar para aqueles que nem estão mais aqui, né? E na verdade, muitas pessoas que ainda não conhecem os ensinamentos e tal, fazem essa indagação. Existem 3 princípios doutrinários, diz aqui na página 209 do livro Siga Reto, sempre em frente. 3 princípios doutrinários que são o alicerce para se compreender o motivo de orar aqueles que retornaram ao mundo espiritual. Primeiro, se a Seitinoye pregasse morreu, acabou, não haveria razão para realizar oração para aqueles que estão no mundo espiritual. Justamente por entendermos e termos convicção de que o corpo, este corpo carnal aqui, né, desaparece, mas o espírito apenas muda de dimensão, sai desta dimensão, deste mundo terreno e passa para a dimensão do mundo espiritual, né? É que fazemos essa oração, por essa convicção, essa conscientização. Fazer uma oração para quem retornou ao mundo espiritual é justamente acreditar na imortalidade da alma. Ou seja, somos seres eternos, seres espirituais. Um dia, na página 210 deste livro do preletor Fernando Mendes Marques, né? Um dia recebemos a oportunidade de nascer neste mundo. Recebemos dos nossos pais este corpo carnal. Como um ser espiritual, habito este corpo carnal e passo uma quantidade de anos utilizando-o para manifestar a glória de Deus neste mundo. Deixar o corpo carnal significa que o corpo pode desaparecer, mas o espírito muda apenas de dimensão. Então, o primeiro princípio doutrinário para realizar a oração aos antepassados do mundo espiritual é ter muito clara a compreensão sobre a imortalidade da alma, a imortalidade da vida, né? Então, você veja só, a partir do momento que nós temos a certeza de que a gente não é este corpo carnal, de que nós somos muito mais do que isso, mas que nós somos seres espirituais vivendo esta vida carnal, este é um dos princípios básicos, né? A imortalidade da alma. O segundo princípio é o seguinte, na página 211. O corpo carnal é um presente dos nossos pais para que pudéssemos nascer neste mundo. Nossos pais foram os anjos que nos deram a oportunidade de nascer e utilizar este corpo físico, né? E para que possamos agradecer e fazer oração àqueles que se encontram no mundo espiritual, também precisamos ter profundo sentimento de gratidão aos pais, pois foram eles que nos deram a oportunidade de adquirir o corpo carnal.
Então, sentir amor e gratidão aos pais nos permite cumprir a nossa missão de forma correta, né? E o terceiro princípio é saber que não se faz oração porque a vida não está melhorando, porque está faltando prosperidade ou porque está desempregado. Não se deve fazer oração para pedir coisas, nem como mecanismo de troca. Isso aqui já está na página 212, tá? Em mecanismo de troca, ou seja, dar pensando em receber. Quando se fala de oração aos nossos antepassados, os sentimentos que regem são o amor e a gratidão àqueles que nos deram a oportunidade de nascer. Na página 31 do livro Vivendo com Plena Liberdade, o mestre Masaharu Taniguchi nos diz assim, no volume 2: a vida do ser humano é eterna, indestrutível, porque ela é um prolongamento da vida de Deus. O espírito do seu ente querido está eternamente vivo. Por isso, quando você pensa nessa pessoa, o espírito dela já está do seu lado. E é incrível, realmente, como nós sentimos essas pessoas amadas, essas pessoas que foram tão importantes enquanto elas estavam aqui neste mundo terreno, cumprindo sua missão conosco. Nós sentimos que essas pessoas nos orientam, nos protegem, nos dão amor, nos dão carinho. Eu digo para vocês que todas as coisas importantes que eu vou fazer ou dúvidas que eu tenho, às vezes algum problema difícil que eu esteja passando, eu converso com meus antepassados. Eu converso com a minha mãezinha, a preletora Ada, e digo: mãe, me mostre o caminho. Faça com que eu enxergue qual é a melhor orientação neste momento que estou passando. Olha, teu neto, né, meus filhos estão com essa ou essa dificuldade. Fala para mim como que deve ser. E eu sinto plenamente a resposta às perguntas que eu faço. É gratificante demais, gente, a gente sentir essa conexão com o mundo espiritual. E não com medo, com receio, é com respeito, com gratidão, com imenso amor. Também vou falar um pouquinho desse livro do professor Masaharu Taniguchi, Melhore seu destino orando pelos antepassados. Aqui, por exemplo, na página 38, o professor Masaharu Taniguchi lhe fala: o meio para salvar os espíritos que mantêm a ideia de doença e continuam a sofrer no mundo espiritual, as mesmas dores vivenciadas na vida terrena, consiste em fazê-los compreender o seguinte: o corpo carnal e a doença não existem de verdade. A vida continua após a morte. O que chamamos de morte é a transferência deste mundo para o mundo espiritual. E a hora da partida é determinada por Deus. E para transmitir essa verdade aos espíritos sofredores, recomendamos oferecer-lhes a oração, né? A oração a eles, a leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, todos os dias, num horário estabelecido. Então, nós temos muito convicta a certeza de que, a partir do momento que nós oferecemos oração aos nossos antepassados, que nós temos essa gratidão, esse respeito e essa certeza de que um dia vamos nos encontrar novamente e de que somos seres espirituais, de que nossa vida é imortal e de que Deus rege essa vida. E quanto mais nós orarmos, nos conectarmos através das palavras da verdade aos nossos queridos entes que já partiram, melhor a nossa vida será, mais orientada para o caminho do bem. E olha só, na página 38 deste livro, Melhore seu destino orando pelos antepassados, do mestre Masaharu Taniguchi, as vibrações mentais
dos antepassados interferem na vida cotidiana dos descendentes. Quando uma pessoa pratica atos que desagradam a algum antepassado, as vibrações de descontentamento desse espírito exercem influência negativa, causando contratempos. Por outro lado, quando o espírito de um antepassado estiver preso a ilusões, seus descendentes sofrem influência negativa das vibrações dele e mesmo agindo de modo correto, não obtém resultados satisfatórios. Nesse caso, é preciso fazer com que o espírito desse antepassado desperte para a verdade o quanto antes possível, através das orações, através de nós irmos ao túmulo dos nossos antepassados, limparmos, levarmos flores, vela para quem gosta de fazer ali uma oração. Nós da Setinui não fazemos a leitura da Sudra Sagrada nos cemitérios, né? Por algumas razões, mas nós vamos lá, cuidamos do túmulo, levamos flores, conversamos em casa ou nos templos, nos núcleos da Setinui, nós realizamos as orações a eles, nos conectamos com as vibrações de amor, em gratidão à oportunidade que eles nos deram de termos esta vida, de nascermos neste mundo para cumprirmos a nossa missão através do amor deles, né? Então, gente, hoje eu quero dizer a vocês que na minha vida, desde a importância de orar pelos meus antepassados é fundamental para que o caminho a seguir esteja cada vez mais reto, mais com fé, com alegria de viver, com essa certeza absoluta de que eu tenho anjos que me rodeiam e que me orientam para ser uma pessoa cada vez melhor, ser uma pessoa cada vez mais feliz, mas principalmente dar alegria ao maior número de pessoas, levar esse amor, essa luz, essa conexão do divino, esse valor eterno, da importância que os nossos seres queridos que já foram para o mundo espiritual têm nas nossas vidas. E por isso a gente se conecta com eles através da oração diariamente. Convido você a se unir nessa corrente de amor e de oração e realizar a oração aos entes queridos que já partiram ao mundo espiritual, para que eles cada vez mais sejam felizes, evoluam nos planos onde se encontram e que enviem vibrações de amor à tua vida, para a tua família e para todos os teus projetos de vida neste mundo terreno. Eu quero dizer para você que várias oportunidades na minha vida eu senti veementemente a presença dos meus antepassados naquele momento me orientando. Um deles foi quando eu fiz o concurso vestibular para ingressar na Universidade de Direito em 1987. Quando eu prestei vestibular, naqueles 30 minutos anteriores a iniciar as provas, eu me conectei e pedi aos meus antepassados que me ajudassem naquele momento, que pegassem minha mão para dar as respostas corretas, para colocar os X corretos nas respostas e para que eu pudesse, através disso, ingressar nos bancos universitários e ser advogada de Deus, advogada para ajudar o maior número de pessoas. Eu senti a presença deles ali. Fiz a leitura da Sutra naqueles 30 minutos anteriores à minha prova vestibular e tive êxito. Passei na primeira chamada, naquele ano da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Então, vários momentos, também quando eu me casei, também quando eu tive meus filhos, sempre eu agradecia aos meus antepassados por estarem ali comigo, presentes, né? E enviando suas vibrações de luz e amor. E eu convido você
a entrar comigo nessa energia de amor, de gratidão a todos os nossos antepassados, para que nós juntos com eles, em gratidão a eles, façamos a oração diariamente. Muita energia positiva, muita alegria, um dia fantástico, planificado de auspiciosos acontecimentos, porque todo dia, toda hora, tudo melhora aqui e agora.